Olá pessoal, muito boa noite. O programa de hoje tem a honra de receber. Ele já foi prefeito da cidade, ele já foi ministro de Estado, foi governador do Rio Grande do Sul e mais, olha, um monte de coisa, e vai nos contar tudo isso. Nós vamos conhecer um pouco mais da trajetória de Tarso Genro, nosso convidado hoje aqui no Opinando. Tudo bom, governador? Tudo bom, Nando. Grande prazer. E recado do nosso Sindifisco RS, a gente volta para conversar com Tarso Genro aqui no Opinando. O Brasil está mudando e os desafios nos próximos anos serão ainda maiores. O Rio Grande do Sul pode contar com a excelência do trabalho dos auditores fiscais da Receita Estadual para, mais uma vez, ajudar o Estado a superar limites e conquistar mais benefícios para os gaúchos. Prover recursos públicos para serem investidos em saúde, educação, segurança e infraestrutura é a nossa missão. Pode contar conosco. Sindifisco RS, Auditores Fiscais, Receita para Crescer. Então tá, gente, estamos aqui hoje com um papo com Tarso Genro, acho que é bem importante nesse momento que a gente está vivendo. Tudo bem, Tarso? Tudo bem, Nando, tudo bom. Como é que tá essa vida sem estar sendo candidato a isso ou aquilo agora, nesse momento? Um cara que já foi... Chegasse a ser vereador da tua cidade? Eu fui vereador em Santa Maria, né? Também, fui. É. Então, vereador, deputado... Vice-prefeito, prefeito, duas vezes prefeito, né? É, 2 vezes. Tem uma longa trajetória aí. Governador, ministro, é uma trajetória. Mas vamos começar lá atrás, Tarso, porque no momento da tua vida, quando começa a tua vida política, né, tu é um homem, acima de tudo, um cara estudioso, né, um professor universitário e tal, enfim, mas vem a ditadura, muda a tua vida, tu tem que sair do Brasil. Eu queria que tu recuperasse um pouco isso, para as pessoas conhecerem um pouco, né, do Tarso Genro, que se tornou já governador, a gente conhece já um cara já, mas como é que é lá no início, né, dessa tua trajetória política? Eu comecei, na verdade, no movimento estudantil secundarista daquela época. Isso, né? aonde, Tarso? Em Santa Maria. Santa Maria. Eu tinha 14 anos de idade, entrei para o Grêmio Estudantil e daí nunca mais larguei da atividade política, né? Atravessei uma série de períodos históricos do país, a legalidade, a ditadura, né? Depois a luta clandestina, que muitos de nós travamos naquela época, e finalmente a abertura, a democracia constituinte, que me levou a ocupar determinados cargos de responsabilidade pública, né, através de eleições, e agora estou aqui. Eu continuo na atividade política, né, de maneira muito intensa, só resolvi não concorrer mais. Né? Eu sempre digo que a gente tem que saber entrar e saber sair, e eu estava na hora de sair. Eu sou a favor de uma renovação das elites políticas do país, e aqui tome-se a expressão elites como pessoas que têm capacidade de gestão, de organização política e de formulação, inclusive estratégica, né, para as posições que defendem. E chegou um momento que eu achei que eu devia deixar um espaço aberto na liderança que eu ocupava aqui no Estado. E me senti muito satisfeito porque criamos novas lideranças nesses últimos 4, 5 anos. Uma delas foi candidato ao governo do Estado agora, e um novo líder político da esquerda democrática aqui no Estado, né? E continuo antenado, relacionado também com o meu partido originário, mas a minha atuação é uma atuação que se dá mais na armação da sociedade civil, na armação política de relações entre partidos, think tanks nacionais, internacionais, relações com intelectuais da academia, para a gente ir formulando, né, enunciados políticos, enunciados democráticos para contribuir com a esquerda e com a democracia em geral. Né? E para isso nós constituímos um pequeno think tank aqui no Rio Grande do Sul, que se chama o Instituto Novos Paradigmas, né, que hoje é muito respeitado internacionalmente, inclusive. Para que tu tenhas uma ideia, eu nesta semana ainda eu participei de um debate, né, que envolvia dirigido pelo Manuel Castells, né? Sim. Que é uma das grandes personalidades, né, políticas e intelectuais da Europa hoje, nos convidou, o Instituto Novos Paradigmas, para discutir a nova questão geopolítica que envolve hoje a humanidade. E lá estava eu, né, humildemente representando o meu país num debate com intelectuais e quadros políticos. Estava lá o Pablo Iglesias também, né, do Podemos espanhol, discutindo os destinos da humanidade. E esse é o tipo de contribuição que eu gosto de dar e eu acho que tenho alguma contribuição para dar. Ô, Tarso, como é que é o trabalho de alguém intelectual, que estuda, né, que busca e tal, e ao mesmo tempo, né, tá num partido, se comunica, né, num país pobre,
desigual, né, com pessoas que mal às vezes conseguiram ler um livro, né, que passaram ali, e tem que ler essas pessoas e elas têm que se identificar, né? Como é que tu faz para não ficar distante, não falar uma linguagem que essas pessoas, não sei o que esse homem está falando, né? Como é que é isso? É que essa situação mudou, né? Ela mudou porque até 20 anos atrás, aproximadamente, a sociedade capitalista industrial, né, que nós vivíamos na periferia, ela estava organizada em classes muito definidas, né? As classes médias, do servidor público, dos profissionais liberais, a classe operária, as classes trabalhadoras em geral, né? Os grupos empresariais que dominavam a política, como sempre dominaram aqui na América Latina. Isso permitia criar uma identidade, estabelecia determinadas identidades na sociedade. Eu, por exemplo, sempre organizei a minha vida política com uma dupla identidade. Com a intelectualidade, porque eu sempre procurei estudar, me informar, discutir, elaborar, e com as classes trabalhadoras, as quais eu servia, inclusive profissionalmente, como advogado e também como militante político. Isso me permitiu ter uma abrangência, né? Uma certa abrangência social e estabelecer não uma dupla linguagem, mas uma linguagem mediada, né, para o meu campo político originário, da classe trabalhadora, com a grande intelectualidade, os grandes formuladores, né, do campo democrático, e que me davam um trânsito, eu diria, especial na sociedade. Foi isso que aconteceu nesse período. Hoje é diferente, né? Hoje nós temos uma sociedade desestruturada, fragmentada, em crise, uma classe operária dissolvida, um movimento sindical praticamente fragmentado em escala nacional e global. Mas também. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque mudou os padrões de acumulação. Mudaram os padrões de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento da produção, de desenvolvimento social. Isso gerou, né, uma sociedade que se organiza em torno do mercado, do capital financeiro, e dali para baixo é tudo desordem, é tudo fragmentação. É tudo luta pela vida, né? De uma maneira, inclusive... Mas isso acontece aqui no Brasil ou nós estamos falando de algo... É mundial. É um fenômeno mundial, né? Claro que tem determinados países que organizam isso de forma mais adequada. Eu vou dar um exemplo de um país capitalista europeu, a Alemanha, que conseguiu fazer mediações para dar uma estabilidade para a sociedade industrial alemã. Já nos Estados Unidos é um mar de precariedade, né? Nós temos as classes altas, superiores, da classe média, a grande burguesia americana, né, os grandes industriais, os grandes financistas, e embaixo é tudo uma fragmentação, uma desordem, uma anomia, né, das pessoas lutando pela vida. Não é de graça, né, que a sociedade americana é uma das sociedades que tem um percentual de população encarcerada maior do que o Brasil, maior do que outros países, né, que compõem o mundo ocidental. A diferença seria quem está no comando, ou enfim... uma preocupação, ou seja, ter uma preocupação com o social, alguns têm e outros não. Alguns têm aquela ideia, o capital, não o capitalismo, mas o liberalismo, né? Vamos lá, quem pode, quem cada um faz o seu, o governo não se mete e tal. E por outro, tem um governo, de repente, que vê, olha, nós temos uma desigualdade maluca, tem um monte de gente que está fora, não tem como nós não nos meter. Não dá para fechar os olhos, algo nós temos que fazer. Parece que eu acho que há um conceito assim, né? Alguns que acham que tem que haver uma preocupação social, e outro que acha que deixa rolar. Que deixa a sociedade rolar. Eu vou te fazer uma pergunta, vamos trocar aqui a condição, né? Quando é que tu imaginaste na tua vida que nos Estados Unidos poderia ter um golpe de extrema-direita? Nunca. Não, nunca imaginei. Eu também não, né? E tivemos agora, né, esse episódio do Capitólio, uma tentativa de golpe de extrema-direita americana, organizado por pessoas originárias da Ku Klux Klan, racistas, misóginos, né? Organizados em grupos de extrema-direita armados na base da sociedade americana, que se acumpliciaram simplesmente com o presidente da República para tentar um golpe. Então isso significa que mudou completamente o mundo e mudou completamente a sociedade ocidental, né? Nós estamos aqui bravamente resistindo a uma tentativa de golpe em condições mais favoráveis, inclusive, do que o Partido Democrata Americano e as organizações da sociedade civil, né, resistiram naquele período, né? Eu ia perguntar isso. Eu achava que eles tinham mais estrutura democrática para segurar uma tentativa de golpe. E não tinham. O que ocorreu lá foi ao contrário, né? Foi a oposição que venceu a eleição que segurou o golpe.
Então, e esta capacidade que teve a oposição americana de segurar o golpe refletiu aqui no Brasil. Quando é que você imaginou que a esquerda brasileira ia estar adotando um candidato a presidente dos Estados Unidos? Todos nós tínhamos consciência que se o Trump ganhasse a eleição, né, aqui no Brasil nós teríamos um golpe militar. Né? Felizmente, né, o Trump não ganhou a eleição, o presidente Biden ganhou a eleição, o Estado americano continua o mesmo. Teria apoio financeiro, inclusive dos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. E agora, hoje eu estava lendo aqui, antes da gente sentar nessa rodada de conversação aqui, o governo americano reservou 400 apartamentos num hotel em Brasília para a posse do presidente Lula. Quer dizer, há um mundo completamente cambiante, completamente mudado. Por quê? Porque antes, há 20, 30 anos atrás, o que se discutia era exatamente isso, como se organiza a distribuição do produto social, né? Através da social-democracia, do socialismo, do capitalismo liberal, e isso aí dividia as pessoas, as facções políticas e os partidos. Hoje não é essa a contradição principal. Esta permanece como contradição de fundo, mas hoje o que se disputa em última análise é fascismo ou democracia, é ditadura ou democracia. É a extrema-direita, né, comandando o Estado, colocando a criminalidade a seu serviço, as armas a seu serviço, né, e a escravidão a partir das visões que o fascismo e o nazismo desenvolveram no século passado. E de outro lado a democracia. E é isso exatamente que permitiu a eleição do presidente Lula, né, nesse momento que fechou uma frente política extraordinariamente rica e importante, mas que vai ter que enfrentar agora o avanço do fascismo em escala mundial, que tem reflexos aqui no Brasil. O que a gente está vendo agora, algumas pessoas podem imaginar, né, porque tá todo mundo mesmo, tomara que o Lula assuma logo, parar essa loucura que está acontecendo. Agora, ao mesmo tempo, é isso, não dá para se imaginar que o Lula assumindo vai parar. Não vai Ou parar. A gente pode imaginar que até porque a gente financiando, tem empresários, tem gente de dinheiro que está financiando isso. A gente fica imaginando, de repente, empresário também não rasga dinheiro. Esses caras podem daqui a pouco verem que, olha, acabou, né, o Lula é presidente, e encerrar isso, voltar à vida normal, ou nós vamos ter 4 anos de mandato Lula com algo desse tipo assim? Aí vai depender muito das, vamos dizer assim, das decisões que o presidente Lula tomar da gestão nos primeiros dias do seu governo, da sua gestão. Né? Eu tenho sustentado desde um ano para cá, quando nós verificamos dentro do partido e fora do partido a possibilidade da derrota do Bolsonaro, que o presidente teria que apresentar 3 ou 4 pontos essenciais para tratar de maneira imediata e de maneira profunda. Questão da fome, questão das relações internacionais e a questão da segurança pública. Essas 3 questões, se o Lula não tratar de maneira adequada, rapidamente, a situação de qualquer governo, não é o governo do Lula, vai se agravar. Porque hoje, como eu disse, já não se divide mais a sociedade entre perspectivas utópicas dentro da democracia, dentro das liberdades, qual a melhor forma das pessoas sobreviverem em comunhão. O que se discute hoje é a natureza do Estado e o tipo de governo que esse Estado vai suportar. E hoje a direita global, a direita mundial, a extrema-direita conjugada com os grandes empresários globais que estão atrás dessas campanhas de fake news, atrás das calúnias, atrás das difamações, através de uma guerra híbrida que se desenvolve em escala global, para eles o que interessa é o fascismo. E é o fascismo aliado ao grande capital financeiro, que é o que nós vimos aqui, né, com uma amostragem muito clara com o governo Bolsonaro. Pelo que a história nos mostra, essa aposta toda em pautas, né, morais, família, né, Deus nunca, né, teve tão protagonismo político no Brasil como atualmente. Os caras acreditam mesmo nisso, tá? Isso é uma coisa, tipo, é uma estratégia política para... Não é esse o objetivo, não é essa a preocupação é só acúmulo de capital, é só financeira, e isso é só um uso para engajar mais gente do teu lado. Eu acho que tem uma mudança das funções da religião na sua relação com o Estado, né? Desde a Revolução Francesa o Estado é formalmente laico, mas isso não quer dizer que as religiões não tivessem, né, sempre influência no Estado, a partir da perspectiva que os agentes públicos, né, sejam funcionários públicos, sejam mandatários, exercem
no cotidiano, no funcionamento do Estado. E alguns partidos até botam ali, na Alemanha tem o democrata cristão, Sim, né? sim, Até colocam. sempre teve. Aqui no Brasil nós tivemos uma democracia cristã, inclusive, que teve uma certa influência política até 64. Então, o que ocorreu a partir de um certo momento? A partir de um certo momento, o Estado americano, quando ele percebe que ele deixa de ser eficaz na dominação colonial e neocolonial que ele desenvolvia, através de intervenções armadas, eles foram derrotados no Vietnã, eles foram derrotados no Afeganistão, eles foram derrotados agora em outros estados que eles ocupavam, né? Foram retirados à força dessas ocupações. Eles já vinham desenvolvendo, de 40 anos para cá, uma concepção de um novo tipo de dominação. Não mais através da ocupação territorial, mas através da ocupação ideológica. E esta ocupação ideológica, ocupação existencial, né, comandando as pessoas, o comportamento das pessoas, se faz através de um novo instrumento, que surge tipicamente com extrema força nos Estados Unidos, que são as religiões do dinheiro, as religiões empresariais, as religiões que não têm, inclusive, nenhuma ancoragem real na tradição cristã, na tradição luterana, nas tradições, vamos dizer assim, originárias do processo histórico, né, de difusão da religião desde o cristianismo. São as religiões dogmáticas do dinheiro. E aqui no Brasil, os evangélicos, eles têm autenticidade, tem setores evangélicos que estão dentro dessa tradição. Mas essas novas religiões que se desenvolveram a partir de então, com esses picaretas que estão aí de turno, né, determinando Sim. condutas, interferindo na vida das famílias, dizendo como eles querem se comportar e tirando o dízimo no fim do mês, essas são religiões do dinheiro. E são religiões que fazem esta ocupação ideológica e programática que vem dos grandes estados imperiais. Alguns países já compreenderam isso, né? Por exemplo, Moçambique chegou a um determinado momento, Angola também ocorreu isso, que eles resolveram que essas pessoas que organizam essas religiões tinham que declarar no imposto de renda esse dinheiro e não permitir a evasão de divisas que eles iam fazendo para outros países. Aí eles abandonaram esses países. Bastou apenas regular esse tipo de comportamento. Então esses caras não acreditam em nada, esses caras acreditam no dinheiro, esses caras acreditam no dízimo, esses caras acreditam na acumulação pessoal deles, né, do ponto de vista material, com seus carros, seus apartamentos, né, os seus spas, os seus jatinhos, as suas viagens internacionais. São grandes escroques da religião. Não são religiosos, na verdade. São gerentes, né, de um sistema financeiro clandestino que hoje domina, inclusive, boa parte da circulação de moeda em escala global. Tarso, o PT teve alguns reveses, né? Teve lá o episódio do mensalão, né? O Lula administrou, aquilo passou, e depois veio, né, a prisão do Lula, né? O antipetismo ficou forte de uma forma assim, impressionante. E o que a gente via era já a gente, né, tava, né, debaixo da terra, já o caixão sepultado, o PT não tinha mais. Tu, como um cara que, uns fundadores, enfim, que conhece bem o PT, em algum momento achou que o partido tinha que, olha, não vai dar, nós vamos ter que fazer outra coisa, ou tu acreditaste que ia acontecer essa reviravolta, e foi muito rápido até, mas muita gente já dava o PT como única, olha, vai ter que talvez um outro nome, fazer um novo partido, porque PT não vai funcionar mais. Como é que foi fazer uma reflexão diante do que tinha acontecido? Foi uma reflexão muito difícil, né? Muito complicada, inclusive internamente no partido. Porque isso que ocorreu com o Partido dos Trabalhadores não foi uma coisa isolada na esquerda mundial, né? Nós tivemos grandes fenômenos políticos, né, de diluição, de dissolução da esquerda organizada, como a Operação das Mãos Limpas na Itália, né, como o fracasso da social-democracia inglesa, com Tony Blair, que assumiu um projeto neoliberal, como a dissolução da esquerda francesa naquela mistura, naquela hibridez com que os princípios da social-democracia foram sendo diluídos naquela oportunidade. Por que ocorreu isso? Porque mudou a sociedade, mudou a estrutura de classes, aquilo que nós falamos há pouco, e a esquerda não mudou. Então ela se dogmatizou, ela se enquistou, ela se ossificou, teoricamente e politicamente.
foi para uma certa, né, um certo isolamento social e algumas partes, inclusive da esquerda, para uma certa degradação política, né, como ocorreu na Itália, né. Eu vi em algum momento, né, a discussão sobre o falecimento da esquerda italiana através de um grande literato, Antonio Tabucchi, né? O Antonio Tabucchi dizia o seguinte: olha, a dissolução dos princípios norteadores de uma esquerda democrática e progressista aqui na Itália se deram no momento em que o primeiro-ministro italiano, naquela oportunidade, fez um acordo com Berlusconi para permitir uma reforma política que organizou os partidos regionais, né? Por dentro disso veio quem? Berlusconi. Sim. Né? Depois das mãos limpas, né? Depois das mãos limpas veio Berlusconi. Então veio uma corrupção fragmentária que existia na sociedade italiana para concentrar a corrupção na própria estrutura estatal. À medida que o Berlusconi se torna, durante 11 anos, ele dirige os destinos, né, da pátria do Renascimento, né, da pátria... E mandava no futebol italiano também. Mandava no futebol também. Não de maneira separada. Não de maneira tanto que a gente viu, né, alguns clubes rebaixados exatamente. Por jogos. Corrupção, compra de juízes, assim por diante. Então, esse fenômeno é um fenômeno que ocorreu em todas as partes do mundo. E o Partido dos Trabalhadores, ele tinha uma diferença em relação aos demais. Ele tinha e tem até hoje uma base política orgânica junto à classe trabalhadora, junto aos setores camponeses, os setores explorados da cidade, que tinham muita confiança nele, partido. E essa confiança se espelhava na liderança do Lula, né? Então, tudo aquilo que diziam a respeito do Lula, e que eventualmente até poderiam, a partir do jogo político nacional, poderiam envolvê-lo, né? Do jogo político tradicional poderiam envolvê-lo, as pessoas não acreditavam. Porque as pessoas tiveram um ascenso social e um respeito aos seus direitos e se sentiam identificadas com o seu presidente. E esse foi o resíduo que permitiu que o partido renascesse, em cima da figura do Lula. Isso é bom e isso é complicado também. Por que que é bom? É bom porque renasceu uma ideia democrática da esquerda aqui no país. E é complicado também porque o Lula assumiu poderes superiores ao próprio partido. E o partido, né, passou a ser um alonga-manos do presidente. Dentro daquela época, o antipetismo já era maior que o antilulismo. Exatamente. Nunca exatamente. Foi o antilulismo. Então, este momento que nós estamos atravessando agora, que o Lula foi reeleito, é um momento específico de criação de novas lideranças e de novas concepções de gestão pública, de novas concepções de relacionamento com a sociedade, para permitir que a esquerda renasça de uma maneira vigorosa. Eu acho que o Lula está consciente disso. Não é de graça que ele tem ao lado dele, né, uma jovem liderança, que é o Fernando Haddad, que pode ser a representação futura do partido em escala nacional e também em escala internacional. Então o partido se saiu por aí, mas sofreu uma crise muito grande. Até nessa questão de alianças, que o Lula sempre, né, desde o primeiro mandato, né, o PT entendeu bem isso da aliança, de ter o Congresso, enfim, de saber trabalhar com contraditório, mas agora o que eu noto em alguns momentos, né, e aí é um termômetro de rede social, né? Alguns assim, não, nos ajudaram, tá, mas também não. Simone Tebet, ok, mas também não deixa crescer muito. Coitado do Alexandre Frota, botaram no governo de transição, levou um pau danado, saiu do governo de transição. Tipo assim, o Lula tem esse entendimento, mas será que vai dar para ampliar esse entendimento de que talvez o momento seja de ser mais flexível, nas ideias, trazer mais gente para esse campo? A mediocridade é sempre egoísta, né? E a mediocridade está em todos os lugares da política, né? Está em todos os partidos, de maneira mais intensa ou menos intensa. Quem trata, por exemplo, né, uma pessoa como a Simone Tebet apenas como uma peça de um aparelho para chegar ao governo, é uma pessoa muito medíocre e não entende, inclusive, qual é o desafio que as grandes contradições políticas do país oferecem para nós hoje. Nós não estamos tratando do socialismo, nós não estamos tratando de derrubar o sistema do capital, nós não estamos tratando de acabar com a propriedade privada, né, de acabar com a propriedade privada, porque essas questões não estão colocadas neste momento para a humanidade de uma maneira virtuosa. Podem ser colocadas ou de uma maneira provocativa ou de uma maneira utópica, né? Então, quando se levanta uma objeção como essa em relação a Simone Tebet, por exemplo,
é uma oposição muito medíocre, porque não compreende qual é o fenômeno histórico que nós estamos enfrentando, que é o fenômeno da ascensão do fascismo, da violência, da morte, da política necrófila, em última análise, que é representada pelo governo Bolsonaro. Eu, em relação ao rapaz, o Alexandre Frota, eu fiz um Twitter sobre isso. Eu digo, olha pessoal, não é assim que se trata as pessoas. Ou será que as pessoas não podem mudar? Se as pessoas não mudam, se nós achamos que as pessoas não podem mudar, nós não podemos acreditar numa sociedade melhor. Porque uma sociedade, né, que gere determinadas dinâmicas de redução das desigualdades, de melhora das relações de solidariedade, de harmonia social, né, elas têm que contar com a mudança nas pessoas. Mas tu já tivesse um entendimento inicial disso aqui no Estado, por exemplo, segundo turno, né, com Leite contra o Onyx. Né? O PT ainda estava meio, que vamos... Tu já, Tarso Genro definiu. Né? Em função, Leite, porque é um contra o outro. Tinha estava muito claro por quê. Fascismo ou democracia. Né? Aí as pessoas, alguns companheiros do partido, com muito boa vontade, inclusive cortesia, me disseram, mas o Leite é um privatista. Eu disse, eu prefiro um privatista que haja dentro da democracia do que um fascista, né, que haja dentro da ditadura para fazer as mesmas coisas. Porque a um eu tenho como fazer oposição, o outro pode me esmagar fisicamente, como é uma tradição da extrema-direita e do fascismo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Mas teve essa cobrança. Teve. Calma, teve. como é que tá apoiando esse cara? Então... Mas realmente se diluiu rapidamente. O partido está muito maduro para enfrentar determinadas contradições que antes a gente não conseguia enfrentar de maneira unificada. Tarso, lá no governo de transição, que tu conhece, vai lá, conhece, fala com todo mundo, a gente ouve números que o Brasil está quebrado, daí vem lá o Paulo Guedes, que diz que o Lula vai herdar um país absolutamente tranquilo financeiramente, as contas em dia, né? Só para a empresa do Paulo Guedes. E aí vem lá outros, não, é 400 bilhões de déficit. Qual é a situação real? A gente já sabe a situação real? Já está claro isso para o governo de transição? Parcialmente claro, né? Tem muitos dados apagados, muita coisa escondida e muitas informações sob, né, sigilo de 100 anos, né, como fez o Bolsonaro. Mas isso não deve nos atemorizar, né? Porque um partido que enfrenta o desafio de chegar ao poder, sabendo o que vai acontecer em função do que ocorreu no governo Bolsonaro, tem que ter resposta para isso. Eu até vi recentemente um artigo de um economista, né, de um economista ligado aos grandes empresários do país, que dizia o seguinte, olha, o Brasil não tem que temer uma dívida, né, de 200 bilhões de reais, porque o Brasil tem uma reserva de 1 trilhão, que é o seu PIB, né? E esse PIB pode e deve crescer. Então a situação é uma situação dramática, uma situação grave. O Lula tem que ser muito modesto nos gastos públicos, né? Principalmente para preparar, inclusive, uma mudança no modelo, né, rentista e fascistoide que o Bolsonaro impôs, mas tem que responder à questão da fome imediatamente. Então eu acho que o presidente está correto nisso. Se ele não responder à questão da fome, a sua eleição não está justificada. E o presidente compreendeu isso efetivamente, por isso essa emenda aí na emenda constitucional que vai permitir o vazamento do teto por um determinado período. Segurança pública, né? Eu entrevistei recentemente aqui no Opinando, até foi ao ar semana passada, o Leonel Hadi, né? Não, semana retrasada, o Leonel Hadi, que é do PT, policial. E nós estávamos falando sobre isso, ele lembrou o projeto que fizesse quando era ministro da Justiça, não quero dar o nome errado aqui. Pronace. Quase que eu digo outra coisa, mas eu ia dar o PRO, eu ia acertar, tá? Olha, Nando, foi o... Está ligado à minha biografia, o ProUni e o Pronace. São as duas coisas. Da educação e na justiça. E ele estava falando isso, e ele lembrou, enquanto governador aqui do estado, né, que o último plano de carreira, o último reajuste, enfim, que deu alguma coisa para a categoria policial, foi no governo Tarso Genro. Por que entrou esse assunto? Porque eu estava falando qual é a dificuldade que a esquerda tem de se comunicar com a polícia. Porque eu coloquei pro rádio o seguinte, a cada polícia, uma matéria do UOL, né, fiz uma matéria, até o Leonel Hadi foi entrevistado, para cada candidato de um partido de esquerda, né, policial, tô falando em policial, um policial de esquerda, candidato, tem 20 policiais de direita. Eu disse,
que acontece? A esquerda se relaciona mal com a polícia, é uma coisa histórica e tal. Foi ministro, né, da segurança. Quer dizer, o que acontece? A esquerda tem que fazer uma comunicação melhor com essa categoria? Tem que fazer. A esquerda tem que compreender que num momento de enfrentamento, onde a força pública, por exemplo, está enfrentando um certo movimento, por mais ética, né, que seja a orientação da força pública, e por mais ético que seja o sentido do movimento, tem um momento determinante desse enfrentamento, que é o enfrentamento entre duas pessoas que estão lutando pela vida, estão protegendo a sua vida, né? Num enfrentamento violento entre a polícia e o movimento social, por exemplo. O que nós temos que compreender disso aí? Nós temos que compreender que este fenômeno é um fenômeno real, ele existe, e temos que compreender neste enfrentamento entre dois indivíduos, ou dois grupos de indivíduos, no enfrentamento entre o Estado e o movimento social, que nós temos que ter uma visão de arbitragem e de compreensão. E o que significa essa visão de arbitragem e compreensão? É você ter uma estratégia de segurança pública em relação aos movimentos sociais que tem o seguinte princípio: só ajam com total superioridade de forças, com total superioridade de armamentos, com total superioridade de compreensão política do movimento, para que a força não precise ser usada. Esse tem que ser o princípio em relação aos movimentos sociais, né? E eu acho que eu dei um exemplo disso quando eu fui governador. Tu deve estar lembrado que nos grandes movimentos de junho, naquele momento, toda a cidade foi praticamente saturada de movimentações. Chegou um momento que 60 mil pessoas estavam na frente do governo do Estado. Eu, como governador, chamei as lideranças para dentro do palácio e fiz uma conversa com eles, como essa que nós estamos fazendo aqui, que foi assistida por 4.500.000 pessoas do país. Fui o único governador que recebeu as lideranças, sem perguntar qual era a sua orientação. Quando nós conseguimos fazer isso e mostrar que o Palácio do Governo do Estado não era inimigo dos movimentos, mas estava ali para verificar quais eram suas demandas, algumas delas foram atendidas, aquelas que eram do Governo do Estado, nós pacificamos a situação. Mas na esquina, à direita de quem está de costas para o Palácio, estavam reunidas 200 pessoas. 200 pessoas relativamente bem arrumadas, todas elas com bodoque, né? Bodoque. Muitas delas com bodoque, com esferas de metal, outras com muitas garrafas. E eu tinha um aparato de controle na frente do palácio. E eles estavam atirando na polícia, ali da esquina, para gerar um enfrentamento. Provocando. Eram pessoas que podem ser qualificadas como fascistas organizadas para realizar provocações no movimento social. Queriam o conflito. O movimento foi embora, né, satisfeito com a reunião, e eles permaneceram ali. E a polícia começou a ficar inquieta, porque estavam sendo agredidos. Eu fui ali na frente e fiz um discurso para a polícia. Eu disse para eles: vocês aguentem firme, esta é a função de vocês, o que eles querem é que nós revidemos, para eles dizerem amanhã que vocês são assassinos do povo, que vocês são arbitrários e que representam um governo autoritário. Vocês não representam um governo autoritário. Vocês representam um governo que está aqui em função das eleições e da Constituição do país. E os trabalhadores da segurança pública eram firmes ali, tocando garrafa, recebendo garrafada, recebendo esfera nos seus escudos, e não teve nenhum incidente grave. Quantas pessoas sofreram agressões durante os movimentos sociais de junho aqui no Rio Grande do Sul? 2 pessoas. Além, evidentemente, dos safanões que existem normais, né, quando existe uma mobilização desse tipo. 2 pessoas. Enquanto que em todo o país, particularmente em Rio e São Paulo, nós tivemos pessoas agredidas, pessoas violentadas, pessoas presas, pessoas inclusive que tiveram que ser hospitalizadas em função dos confrontos.
Então, nós temos sim uma dívida com a segurança pública, que é compreender o policial. Tá? Porque o movimento social, nós compreendemos, nós somos originários de lá. Então, os movimentos sociais, quando tem um choque com a polícia e a polícia reage de forma arbitrária e de forma violenta, se o seu comando assim determina. Senão, eles não reagem. Eles se sentem seguros para ter moderação, para ter controle, como ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, nos movimentos de junho. Então nós temos que ter sim uma compreensão melhor da polícia. Nós temos que compreendê-las. A nossa origem vem do movimento social, vem do movimento libertário, vem do movimento socialista, vem dos confrontos de rua, inclusive, na época da ditadura. Mas agora nós temos uma democracia. Então o movimento social tem que respeitar as funções da polícia e a polícia, sobretudo, compreender e respeitar os movimentos sociais. Não teve nenhum enfrentamento de movimento social, né? Seja do MST, da agricultura camponesa, das greves que ocorreram aqui no setor de transporte coletivo, com as forças policiais aqui do Rio Grande do Sul. Porque eu comandava diretamente com o comandante da brigada e com o chefe de polícia o tipo de operação que podiam fazer e o que não podiam fazer. Eu não sei se tu te lembra, tu estavas na Guaíba naquela época, tava. Se não me engano, né? Estava. Que os 13 eu estava a Rádio Gaúcha começou a me pressionar, né? De maneira ostensiva, inclusive de maneira agressiva, que eu deveria mandar dissolver os piquetes que os grevistas estavam fazendo nas empresas de ônibus. Eu respondi a eles, numa entrevista, que eu não ia mandar dissolver, porque o direito de greve implica no direito do convencimento, através dos piquetes. Isso é universal. Isso está em todos os diplomas internacionais, na legislação do país. E que eu só iria dissolver se eles pedissem uma ordem do Tribunal Regional do Trabalho para dissolver os piquetes. Aí eu dissolveria, porque eu tenho que cumprir as ordens do Poder Judiciário. O que eles fizeram? Entraram na Justiça do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho, e pediram a ordem de desimpedimento. O que o Tribunal Regional do Trabalho respondeu? Não. O piquete é um direito do grevista. Né? Aí, bom, foi um escândalo. Aí eles me acusaram de ser, vamos dizer assim, cúmplice dos grevistas. Né? Na verdade, eu só estava cumprindo a lei. Eles não gostam que cumpram a lei quando a lei protege os trabalhadores, quando a lei protege os deserdados, quando a lei protege os explorados. Eles não gostam que cumpram a lei. Eles gostam que cumpram a lei quando a lei lhes favorece. É isso que caracteriza, inclusive, a grande maioria do empresariado aqui do Rio Grande do Sul, com quem eu trato há muito tempo, desde a minha tenra atividade política. Mas como jornalista, a gente nota assim que essa ascensão bolsonarista, e agora já está falando de ideias fascistas, ela fez muito, a grande mídia, muitas delas, muitos se assustaram. E tu falaste aqui do Rio Grande do Sul, a gente viu uma mudança profunda até de pensamento, pessoas que antes eram mais intransigentes e até no antipetismo ou anti-esquerda, né? O Rádio News, por exemplo, o rádio jornalismo no Rio Grande do Sul sempre foi extremamente conservador. Extremamente conservador. E eu lembro logo da ascensão, né, do Partido dos Trabalhadores, né, o Olívio prefeito, depois o Tarso prefeito e tal. Teve muita dificuldade ali nessa relação com a imprensa. Tarso, tu fosse candidato em 90, se eu não estou enganado, né, do governo do estado, estou correto? Sim. Porque eu entro na Gaúcha para fazer um freelance como repórter e eu sigo um dos candidatos, Tarso Genro. Na época não era considerado favorito, né? Eu fiz 12%. Na época não era favorito, mas era aquela coisa. E eu lembro que no programa Lauro Quadros, na época, não era polêmica ainda, né? Nós estamos numa daquelas zonas eleitorais, eu estou seguindo e tal, eu vou te entrevistar e tu abre uma denúncia, né? Bota a boca na cobertura da RBS e tal. Eu tava começando ali, mas deu um rolo danado, foi bom aquilo ali, né? O Lauro entrou e queria falar contigo, e blá. Mas eu lembro que havia, né, um ranço muito maior, né? Por exemplo, se a gente pegar a relação, né, da Rede Globo com a Lava Jato do Lula e a Rede Globo agora, após Lava Jato na eleição, não é nem que toma posição, mas é uma mudança radical. Uma mudança, sim. É uma mudança radical. Eu queria que tu apontasse assim, alguma semelhança, porque qual é o temor de quem não viveu 64? Né? A gente sabe do movimento que aconteceu, né? E daqui a pouco tinha toda uma sociedade civil, parte da imprensa apoiando, acho que quase toda a imprensa apoiando. Há semelhanças, há ambiente para isso
diante do que está colocado, ou o cenário internacional não permite, o exército é outro? O que a gente pode... Né? Há alguma coisa que possa ter aquela ameaça de 64 agora? Eu acho que tem dois fatores assim, diferenciais bastante significativos, né? O primeiro é que o golpe de 64, que eles chamam de Revolução 64, ele foi um movimento cívico-militar, né? A sociedade civil organizada nos seus estratos superiores, os grandes empresários, classe média também, classe média superior, estavam muito assustados com as reformas de base que o presidente João Goulart estava apoiando e incitando naquele momento, né? Num determinado momento, o presidente João Goulart, ele pediu ao ministro da Justiça, o Abelardo Jurema, naquela oportunidade, que fizesse um decreto que declarasse de utilidade pública 10 quilômetros à margem das rodovias federais de todo o país, declarando de utilidade pública para a reforma agrária. Isso aí foi, vamos dizer assim, um engate político extraordinário que coesionou a classe média alta, os latifundiários, os empresários, que achavam que aquilo ali iria começar um processo de desapropriação da propriedade privada de maneira intensiva no país. E aí houve um movimento na sociedade, né, que não envolveu os operários, os trabalhadores, os pobres, etc., mas envolveu uma grande parte da sociedade ativa, que foi aos quartéis pedir um golpe militar. E os militares já estavam preparados para essa eventualidade. Então aí ocorreu, né, o regime militar, que durou, né, depende dos marcos que se dê a ele, mas durante 20 anos houve uma tutela militar impressionante, né, no país. A gente voltou a votar para presidente só em 89. Exatamente, que tinha um projeto. Os militares tinham um projeto de grande país, um projeto de grande nação, né? Projeto Brasil Grande, que eles chamavam. E que realizou aqui no país, através de um regime autoritário de direita, muitas transformações, né? Na área da ciência e tecnologia, na área da infraestrutura, né? Ele mudou a face do país. Mudou a partir dos interesses do grande capital nacional e internacional, né? Mas mudou. E gerou uma sociedade industrial mais desenvolvida, que foi, inclusive, determinante para o seu próprio fim. Porque todas as mudanças que eles fizeram geram a classe operária do ABC, né, e outras concentrações operárias em todo o país que dizem o seguinte: olha, eu quero um pouquinho desse progresso que está ocorrendo aí. Né? Progresso para alguns só, né? Então começa, né, uma grande mudança que vai até a transição conciliada com a convocação da Constituinte. Hoje é diferente, né? Hoje, quem defende um golpe aqui no Brasil é aquilo que se pode chamar de marginalidade burguesa, né? É o velho da van e seus acompanhantes. É esse tipo de empresário, né, que se locupleta do setor público, que obtém financiamentos, que tem cumplicidade direta, né, com os governantes e começa a mobilizar uma parte dos setores médios que são doutrinados, né, dentro dessa guerra híbrida. E daí começam a inventar motivos para desestruturar a democracia. 2 motivos falsos. A religião e a família estão em perigo aqui no Brasil. Segundo motivo falso, comunismo. Perigo do comunismo, que não existe mais. O chamado perigo do comunismo não existe em nenhuma parte do mundo mais. A União Soviética foi beleléu, a China é um país, né, capitalista de Estado, distributivo, com um misto de... Quando era criança, a gente olhava até embaixo da cama, se não tinha comunista. Se não tinha comunista. Tinha medo, era o velho do saco. Mas sabe? Eles geram... De pegar o comunista. Daí eles geram uma sociopatia, né? Essas pessoas que estão aí em torno dos quartéis, estão se mobilizando, elas estão num estado sociopático já, né? As Forças Armadas, de uma parte delas, ela apoia esse movimento. A maior parte eu acho que não apoia. Pelo menos sintomaticamente até agora não apoia. Mas qual é a grande mudança que tem em relação à possibilidade de golpe? É que o golpe que o Bolsonaro estava providenciando é um golpe de corrosão interna da estrutura estatal.
vai corroindo a estrutura do Estado, vai degradando as instituições, vai estabelecendo grupos paramilitares a partir do armamento geral do povo, que são acompliciados diretamente com seus esquemas de poder, sobre os quais as próprias Forças Armadas perdem o controle. Então, esse movimento golpista que estava evoluindo, e que até agora não conseguiu maioria, né, dentro dos escalões militares que lhe derem suporte. Então, eu acho que o Lula assume, ele vai assumir, dia 1º de janeiro, mas acho que a luta não termina ali. Né? Por quê? Porque hoje existe um grande conluio internacional de destruição da democracia liberal para colocar no seu lugar a extrema-direita de natureza fascista ou neofascista, né? Ou nazista, inclusive como ocorre em determinados países. Através de uma guerra da informação, dessa guerra híbrida, desses financiamentos internacionais dos movimentos subversivos de extrema-direita que estão ocorrendo em todo o mundo. Então, a nossa grande tarefa no governo Lula é reforçar o projeto democrático, liberal e representativo e fazer com que a ampla maioria da população tenha fé na democracia, acredite na democracia. E para isso o Estado, com políticas públicas, deve dar um indicativo exemplar. Senão, nós podemos perder a parada mais tarde e ter uma ditadura de extrema-direita semelhante à do Mussolini aqui no Brasil. Mas o Lula, ele consegue já no primeiro momento, até pela experiência, o PT já teve 8 anos, né? 8 de Lula, depois teve mais Dilma, mas no relacionamento com Forças Armadas, com as grandes lideranças, isso já deve estar sendo feito agora, ainda mais diante dessa ameaça toda que a gente está falando. É uma coisa que dá para se dizer, está normal, está tranquila, ou há realmente um ambiente de tensão? Porque a gente ouve alguns, e tem uns que a turma da conspiração, bom, a frase do pessoal dos quartéis é: aguentem mais 72 horas, né? Sempre em 72 horas algo novo vai acontecer. Há já um bom relacionamento, alguma coisa nesse sentido, ou tipo assim, não, vamos cuidar do governo de transição, a democracia vai se fazer e pronto? Ou há uma preocupação realmente com isso? Eu acho que essa preocupação existe, né? Tanto que o Lula já fez 2 manifestações importantes a respeito disso. A primeira é que ele entende que as Forças Armadas são fundamentais para a estabilidade política do país, cumprindo as suas funções profissionais. E a segunda é que ele vai instituir os comandos militares a partir do critério da estrutura disciplinar das Forças Armadas, que premia e que orienta essas decisões a partir dos quadros mais antigos, né? Os comandantes, portanto, seriam os mais antigos. Eu acho que existe essa preocupação, ela está sendo equacionada, existem diálogos com os militares da ativa e da reserva, mas existe sim, né, vamos dizer assim, um resíduo que pretende dar continuidade a essa subversão. Eu estou recebendo aqui, por exemplo, uma informação que a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul divulgou uma nota pedindo a derrubada do Poder Judiciário, a intervenção militar e a suspensão de posse do Lula. A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul? Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Eu já tinha recebido essa nota e já tinha mandado, inclusive... É baseado em alguma coisa? Lá para o centro político. Só porque eles não gostam do Lula? Não, eles não gostam do Lula, eles são a favor de um golpe de Estado, né? Isso aqui é comandado pelo Ponte, né? Que foi ministro do Sarney, e que aparentava aqui no Rio Grande do Sul ser um grande democrata. Hoje uma pessoa de idade que perdeu completamente os critérios ético-políticos e está tentando ajudar a organização de um golpe de Estado, né? É um pessoal do PMDB, da direita, que foi para a extrema-direita e inclusive festejou, né, a prisão do Lula e festejou sempre qualquer violência que se cometia contra o PT. É a Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. Isso é uma representação, né, de parte do nosso empresariado, né, esse empresariado medíocre, conservador aqui no Estado, que não tem vergonha de deixar esse legado aqui para os seus filhos. O engenheiro ou as empresas de engenharia? Porque se o cara é engenheiro... A sociedade de engenharia, pelo que eu sei, ela reúne empresários da engenharia. Empresários da engenharia, e não engenheiros, mesmo pessoas assim, físicas, né, que são sindicatos de engenheiros. É o uso da entidade, né? Isso aqui é um documento golpista. Essas pessoas deveriam ser processadas. Porque isso aqui é uma tentativa de subversão da extrema-direita através de um golpe de Estado. Isso aqui já está circulando em todo o país. E eu sei, inclusive, que o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro vai responder,
né, a esse tipo de provocação que vem aqui dessa escória da direita aqui no nosso estado. Eu recentemente vi o filme, acho que é 1985, né, na Argentina, e fala do julgamento, né, de todo o processo dos Videla, né, de todos os ditadores daquele período da Argentina. E ali fica muito claro, tá, porque aquilo é transmitido pela rede de televisão, canal aberto, para a Argentina toda, e as mulheres, homens, contando, né, episódios de tortura e coisa assim. Eu estou dizendo isso porque a gente aqui veio com a tal da anistia ampla, geral e restrita, e a gente nunca puniu ninguém por excessos, né? As pessoas continuam fazendo excessos e alguns fizeram herdeiros, né, em alguns lugares que continuam fazendo isso. E a impressão é que dá que talvez se a gente fizesse algo parecido, esses movimentos que tem não se repetiriam, porque é assustador que é contado aquilo. E a gente vê hoje narrativas de que não, no Brasil não foi esses dias na imprensa, eu vi aqui em rádio do Rio Grande do Sul, não vou estar dando nome. Não, mas aqui a censura não era tudo isso. Não, aqui se fala em tortura, mas ninguém tem prova de nada, sabe? Aqui parece que não aconteceu, porque não foi publicizado, né? A gente recentemente no governo Dilma teve, né, a comissão que investigou, né, da comissão da verdade, mas não se teve nunca um julgamento. A gente teve aqui torturadores que foram depois parlamentares, foram eleitos. A experiência internacional nessa questão ela é muito rica, né? Das transições das ditaduras para os regimes democráticos. Tem uma transição que é uma transição conciliada, como aquela que foi feita no Brasil, a partir da distensão lenta e gradual do Golbery, que teve uma vantagem extraordinária. O país poderia marchar para uma guerra civil e ali se evitou uma guerra entre irmãos, né? Mas parece que a parte que defendia uma conciliação a partir de critérios de proteção da violência, né, dos torturadores, ela foi mais forte naquele período. Mas foi uma transição conciliada e resultou numa Constituição Democrática extraordinária, né? Foi a Constituição de 88. Tem um outro tipo de transição, que é a transição que foi instituída pelo Mandela, né? Ainda de dentro do cárcere ele orientou nesse sentido, que foi as comissões da verdade e da reconciliação, onde um juízo móvel, determinado pela nova Constituição da República Sul-Africana, ele ia de lugar para lugar, ouvia as vítimas e chamava os torturadores para se reportarem aquilo que as vítimas tinham dito. Aqueles que reconheciam, que portanto admitiam como verdadeiras as provas que tinha contra eles, mesmo que fossem crimes, vamos dizer assim, duros crimes de repressão, eles eram reintegrados e devolvidos, inclusive, à sua condição funcional. Ou seja, tinha um perdão público que as próprias vítimas faziam em cada uma dessas sessões. Isso aí deu muito certo, porque transformou a polícia, rapidamente a polícia sul-africana, numa polícia mista, né, que permitiu um equilíbrio, né, que tinha sido evidentemente destruído durante todo o apartheid. Era uma polícia branca e extremamente violenta naquele momento. Esse tipo de transição ele não foi possível aqui na América Latina. Aqui foi vigente a transição conciliar. Teve uma exceção dessa justiça de transição que foi, né, na Argentina. Por quê? Porque na Argentina tinha um decreto presidencial da presidenta Isabelita naquele momento que determinou aos comandos das Forças Armadas que fizessem matanças, fizessem eliminação de qualquer pessoa que se rebelasse contra o regime. A partir da verificação da execução desse decreto, que ocorreu à saciedade em toda a República Argentina, eles destacaram os chefes militares que ordenaram o cumprimento desse decreto, porque era um decreto que não podia ser feito nem dentro da exceção argentina. Mandaram matar sem qualquer tipo de juízo, inclusive juízo militar. Né? Assassinatos administrativos organizados pelas Forças Armadas e pela polícia. Por ordem do governo. Por ordem do governo. Então, esses mandos militares são os que foram julgados e que estão nesse filme. Sim. Né? Então, é uma justiça de reparação, numa transição que houve negociação, mas não se perdoou
aqueles que cometeram crimes contra a humanidade, que é o que ocorreu agora e que está retratado nesse filme. Extraordinário. Eu acho que foi o Videla que eles queriam trazer aqui na frente da URSS para a inauguração da Praça Argentina. Ali. Foi. Nós fomos tudo ali para frente, eu guri ainda. Mas olha, foi um tumulto e jogavam bomba e nós pulava para dentro da URSS, mas eu acho que ele não foi ali, tá? Pelo que eu me lembro, ele não foi para a inauguração. Não foi. Não era muito bem recebido. Deixa, a gente estar quase estourando já o tempo, eu queria voltar num episódio aqui nosso do Sul, né? As duas maiores lideranças que o PT teve aqui durante muitos anos, Tarso Genro e Olívio Dutra, né? Com perfis diferentes, era mais ou menos no futebol, aquele zagueiro mais clássico e aquele que vinha mais o vigoroso, assim, o mais do chutão e o mais, né? É uma bobagem, mas é uma metáfora boa. É uma metáfora, né? E foram duas grandes lideranças, os dois foram governadores, os dois foram prefeitos. Mas teve aquele momento, e aí que eu queria saber de ti o que te levou a fazer aquilo, porque que tu é reeleito prefeito e tu sai da prefeitura para tentar o governo do estado, onde o Olívio, né, também tentava ali. O que não houve um acerto entre vocês dois? Foi a ala que foi um pessoal que queria, Tarso, tu nos representa, tu tem que ir, o Olívio a mesma coisa. Por que as duas lideranças ali não conseguiram estar juntos? Olha, sobretudo porque eu errei naquele momento, né? Eu tinha motivos para concorrer, porque o pessoal, onde assim, filiado ao partido, que compõe a minha base interna dentro do partido, ele foi muito excluído, né, do governo do Olívio, né? Até de uma maneira um pouco exagerada, eu diria, para o tipo de luta interna que nós tínhamos. Mas eu deveria ter tido a clarividência, né, e deveria ter tido a visão histórica que naquele momento eu não deveria concorrer. E eu cedi efetivamente aos meus companheiros, né, que tinham sido excluídos. Não, tu tem que concorrer, tem que concorrer, tem que concorrer. E aí eu concorri e ganhei a prévia, e depois perdi a eleição. Então o desfecho desse processo demonstrou que eu estava errado. E eu disse isso para o Olívio de maneira formal, né, depois que passou aquele período mais de desajuste interno. Mas eu e o Olívio nunca tivemos nenhuma disputa de princípio, sabe? Sim. Nunca tivemos. E nunca nos ofendemos pessoalmente, nunca nos desclassificamos também do ponto de vista político. Mas ali, sobretudo, decorreu de um erro que eu cometi. Eu deveria me negar a concorrer, e eu não me neguei. Foi isso, concretamente. Legal, vamos saber. Eu às vezes ficava olhando assim, né? O Rio Grande do Sul é meio escanteado, porque a gente olhando a tua atuação política, várias vezes, e não foi só eu que falei isso, Tarso. O Tarso é um potencial candidato à presidência da República, pelo PT, a gente tinha isso como nome. Muito antes de pensar em colocar Haddad, coisa assim, nós aqui, né, gaúchos, a gente vinha muito nessa figura. Tu, assim, eu não sei, tem alguma coisa. Nós não estamos em Rio e São Paulo, é mais complicado, nós aqui no Sul, como é para tudo, é também na política? É também. O Rio Grande do Sul nunca foi um irmão preferido, né, da estrutura de poder interna do partido, que é muito centrada em São Paulo, né, e com um mérito, inclusive, que tem quadros extraordinários em São Paulo, e São Paulo é o centro político mais importante que tem do país, da América Latina, um dos maiores do mundo, né? Onde está o dinheiro, né? Então exerciam a estrutura de poder no partido, nunca deu as oportunidades assim, merecidas para o partido aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive nós somos meio chamados de gauleses, né? Os gauleses lá do Rio Grande do Sul. Isso aí nunca prejudicou o relacionamento nosso com Lula, nem com o PT no seu conjunto, mas realmente nós nunca fomos muito premiados, né? Até tem um episódio com o presidente Lula, que eu vou contar para encerrar aqui a nossa conversa, que é o seguinte: nós estávamos numa discussão interna do grupo que o Lula tinha formado para discutir a questão da frente ampla, essa que nós conseguimos montar, e o Lula estava insistindo muito para que eu fosse candidato a governador aqui no estado. E insistiu mais de uma vez, e colocava de uma maneira muito fraterna, porque eu tenho muita amizade pelo Lula, e muito respeito por ele, e ele também por mim, né? Talvez não tão grande como eu tenho por ele, porque é a nossa liderança, né? E o Lula falou, de olha, presidente, eu não vou ser candidato, né? Não vou ser candidato, porque tudo tem o seu tempo. Agora, né? Eu queria que fosse. Agora, eu já fui governador, já fui seu ministro de 4 pastas, eu fui vereador, eu fui prefeito, vice-prefeito, né? E fui presidente do partido.
E eu agora não quero ser candidato, tem que abrir espaço para formar novas lideranças, e agora é o momento para isso, né, que nós estamos em ascensão com a sua candidatura a presidente. A única coisa que eu não fui, eu disse para ele, é candidato a presidente da República, mas eu não quero disputar com o senhor essa precedência, né? Não tem graça. Aí ele riu e aí encerrou esse episódio, né, que marcou meu relacionamento com o Lula de uma maneira muito intensa. Para fechar aqui agora, do pai Tarso Genro, assim, quando tu vê a Luciana debatendo, você é um cara do PT, assim, coisa assim, o sucesso dela tu torce, evidente, pai, não é uma pergunta assim, mas mesmo quando ela tá do lado contrário, tem alguém debatendo, e tu vê que o cara tá pegando, ou alguém que tá, o cara ou a cara, seja lá, tá, não bate tanto assim, minha filha, tá bem, ela tá errada, mas tem essa coisa assim, essa divisão da disputa. Tem essas ambiguidades entre pai e filho. Tem como não ter, né? Mesmo que seja em posições políticas ou em relações profissionais, isso sempre existe. Mas eu sempre tive, apesar das fofocas e eventuais aparências, nós sempre tivemos uma relação muito equilibrada. Tivemos alguns momentos de desgosto político, assim, um com o outro, né? O que é perfeitamente natural. Mas em nenhum momento nós rompemos a relação pai e filha. Né? Sim. Nunca se alterou, né, esse carinho, essa relação. E agora, né? Teve rolo em almoço, janta, assim, nada, ou alguns? Deve ter tido. Deve ter tido 2 ou 3, né? 2 ou 3, mas nenhum significativo. Né? E agora ocorreu um episódio final desse relacionamento, quando o Alckmin veio aqui com o Lula, né, na primeira vinda do Lula aqui a Porto Alegre, nós fizemos aquele grande evento lá naquele centro de espetáculos que tem lá perto do aeroporto. E daí tiramos uma foto, ela, o Alckmin, o Lula e tal, e ela disse assim, pai, eu estou muito contente que nós estamos nos encontrando, né? Eu também eu estou numa vibração total. E daí eu disse para ele, mas eu só não pensei que ia ser junto com o Alckmin. Então, assim, encerra o episódio das nossas contradições políticas. Legal, 1 hora de papo. Tarso, muito obrigado. O que pode nos contar que está fazendo agora tá com o teu estudo, mas de projetos aí pela frente, está participando do governo de transição, contribuindo com tuas ideias, tua experiência? Eu estou empenhando a minha contribuição com a transição, através de companheiros que estão lá no centro da atividade, que eu tenho uma relação histórica, na questão da segurança pública, né? Tenho tentado ajudar também, acho que estamos ajudando, eu e um grupo de pessoas da América Latina, inclusive, com as questões de representação internacional, né? De política internacional, em última análise, e tenho auscultado também alguns companheiros a respeito de como equacionar o sistema de alianças na formação do governo. Mas tudo isso eu faço através de pessoas que eu tenho uma relação de confiança direta, né? E que eu acho que eu possa contribuir, para não me meter além das minhas manguinhas. Em relação ao Lula, eu faço chegar a ele as minhas opiniões quando eu acho que elas podem ajudar em alguma coisa. Tarso Genro, muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Opinando conversou hoje com Tarso Genro aqui. Na semana que vem a gente está de volta. Agradecer a sua companhia também, ao Sindifisco RS que está conosco. Que não esquece, né? Você quer ter uma parceria comercial com o Opinando, tá aqui embaixo, ó. Tá embaixo o contato, só mandar um e-mail que em 30 segundos a gente já está respondendo. Vamos rapidamente atrás. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até a semana que vem. O Brasil está mudando e os desafios nos próximos anos serão ainda maiores. O Rio Grande do Sul pode contar com a excelência do trabalho dos auditores fiscais da Receita Estadual para, mais uma vez, ajudar o Estado a superar limites e conquistar mais benefícios para os gaúchos. Prover recursos públicos para serem investidos em saúde, educação, segurança e infraestrutura é a nossa missão. Pode contar conosco. Sindifisco RS, Auditores Fiscais, Receita para Crescer.